Salve, salve galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Anderson e eu vou estar com vocês na disciplina de Geografia. Da ordem bipolar à geografia atual. O mundo bipolar é o mundo que ficou dividido em dois polos de poder, que foi entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos era o líder do bloco capitalista e a União Soviética era líder do bloco socialista. Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não foi um conflito diretamente no campo de batalha. Foi um conflito onde envolvia muitas estratégias e principalmente a corrida espacial. A Guerra Fria, o que foi? Período posterior à Segunda Guerra Mundial, marcada por intensa hostilidade e disputa ideológica, política e econômica entre países capitalistas e países comunistas. Quando isso ocorreu? Ela começou em 1945, onde os Estados Unidos e a União Soviética foram os vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, dividem o mundo entre si e passam a concorrer por áreas de influência, dando início a uma disputa que duraria quase 50 anos. Como foi o fim e quando? O fim foi em 1991, onde foi o desfechamento da União Soviética e, consequentemente, do bloco comunista. Os opositores foram os Estados Unidos, país capitalista, e a União Soviética, país comunista. As táticas dessa guerra. As táticas foram intensa propaganda anticomunista e anticapitalista, demonstração de força, disputas esportivas, conquista espacial e corrida armamentista. Outro grande fator foi o fator econômico, onde eles auxiliaram e tiveram alianças militares e intervenções em certas áreas, como por exemplo na Coreia e no Vietnã. Características da Guerra Fria foi a disputa tecnológica, a corrida espacial, a espionagem, a busca de aliados, os conflitos regionalizados e as difamações. O mundo capitalista e socialista. O mundo, na Guerra Fria, ficou dividido em dois grandes blocos, o capitalista e o socialista. O capitalista era liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela União Soviética. Ou seja, o mundo ficou bipolarizado. No mapa apresentado, vocês podem observar que os países de coloração verde faziam parte do bloco capitalista e os países de coloração vermelha faziam parte do bloco comunista ou socialista. Conflitos e tensões. Devido a uma combinação de fatores sociais, econômicos, militares, territoriais, religiosos, entre outros, os países interferem no cenário mundial, sobretudo os países que têm economia mais forte e um grande mercado consumidor. Com exércitos mais bem equipados, tendem a ter maior influência em decisões que afetam os países mais pobres, que têm poder político e econômico sem grandes expressões e decisões. A primeira década do século XXI, o mundo assistiu às mudanças geopolíticas que têm definido um novo equilíbrio de forças, marcado pela ascensão de alguns estados e o declínio de outros. Em alguns casos, isso não ocorre de forma pacífica, mas por meio de tensões e conflitos que envolvem múltiplas razões, como, por exemplo, disputas por recursos energéticos, como foi o caso da Guerra do Iraque, disputas por território, como foi o caso da Guerra das Malvinas, e disputas étnico-religiosas, como foi o caso da Guerra da Chechênia. Esse mapa mostra a Ilha das Malvinas, mostra a sua área total, a sua população, a sua capital, a língua oficial e a moeda utilizada comercialmente. Isso foi uma disputa, a Guerra das Malvinas, uma disputa entre a Argentina e a Inglaterra. Quando a Guerra das Malvinas começou? A Guerra das Malvinas começou em 2 de abril de 1982, após a Argentina invadir o arquipélago que considera sua extensão territorial histórica. Já o Reino Unido
sob o comando da então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que enfrentava uma crise de popularidade, reagiu com força à invasão argentina. Outro exemplo de conflito foi a Guerra do Iraque. A guerra começou com a invasão nos dias 19 e 20 de março de 2003. O presidente americano George W. Bush disse que os Estados Unidos vão atacar alvos selecionados em um esforço para desarmar o Iraque. Os Estados Unidos e o Reino Unido alegam que Saddam Hussein esconde armas de destruição em massa no Iraque e tem capacidade para usá-las. A Operação Liberdade do Iraque começa com uma campanha destinada para mostrar força. Bombas cobrem o céu de Bagdá. Outro conflito também de grande escala foi o conflito no Cáucaso, que são uma série de guerras civis, conflitos separatistas ou étnicos que ocorreram na região desde o desaparecimento da antiga União Soviética com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Os conflitos são de interesse global, uma vez que a região é um ponto estratégico devido aos oleodutos que atravessam a região. Como efeito das constantes guerras com a Rússia, a Chechênia teve cerca de 80% de sua economia destruída. O território da Chechênia é rico em petróleo, calcário, gesso, enxofre e diversos outros minerais. Mas a corrupção e as guerras pela independência impedem o crescimento e o desenvolvimento econômico do país. Por fim, temos uma representação no mapa que o mundo passou por conflitos no ano de 2015 e que esses conflitos foram, na maioria, civis, onde houve uma grande violência, principalmente na utilização de armas. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vocês irão receber um material para apoio. Qualquer dúvida, mande no WhatsApp. Muito obrigado.